Lucas, capítulo de número 2, versículos do 41 em diante, aleluia. Vai dizendo assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Aleluia. Somente até o versículo de número 50. E como é nosso costume, eu convido a igreja a repetir após mim o versículo de número 49, que vai dizendo assim: E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aleluia. Coloque a Bíblia no seu assento. É momento de falar com Deus. Aleluia. Senhor querido e Pai amado, como já foi dito aqui nesta noite, estamos gratos e felizes pelo privilégio, ó Pai, de neste dia estarmos na casa do Senhor, estarmos neste santo lugar para cultuarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e exaltação. Já podemos aqui hoje falar com o Senhor em oração, louvar e agradecer o seu nome por meio dos louvores que aqui foram entoados a Ti. E agora a sua igreja espera receber uma palavra, não a palavra do pastor Anderson. Nenhum dos que aqui estão presentes vieram ouvir o pastor Anderson, mas querem ouvir a palavra do Senhor, uma mensagem, ó Pai, que nasceu primeiramente do seu coração e que agora será ministrada ao coração da sua igreja. Como já foi citado, inclusive aqui nesta noite, ó Pai, a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que vai na divisão entre a alma e o espírito, juntas medulas. Então, Senhor, só a sua palavra tem o poder de chegar aonde a palavra humana não pode chegar. Então, que nesta noite, ó Pai, mais uma vez, por meio da tua palavra, o Senhor venha acessar o mais profundo e íntimo da nossa alma, gerando dentro de nós aquilo que o Senhor deseja gerar em nosso interior. Oh Pai querido, que a tua palavra venha ser como um alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé e como uma bússola que nos aponta o norte, que nos mostra o caminho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me coloco diante de Ti, como um simples servo do Senhor me peço. Usa, meu Pai, como instrumento em suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora eu convido a igreja a aplaudir bem forte. A igreja pode tomar o seu
assento. Fiquem com vontade. Aleluia. Igreja do Senhor. A palavra do nosso Deus, ela vai nos apresentar mais especificamente, de forma mais clara, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida de Cristo. Vai nos falar a respeito do nosso mestre, da sua caminhada nesta terra. Vai nos falar em alguns deles a respeito do nascimento de Cristo. Vai nos falar a respeito desse fato que aconteceu aqui quando Jesus tinha ali por volta de 12 anos de idade. E por fim vai nos falar a respeito do ministério de Cristo, iniciado quando ele tinha ali por volta dos 30 anos de idade, até a sua morte aos 33 anos de idade. O fato é que a Bíblia Sagrada, ela não vai nos apresentar de uma forma linear e completa toda a vida de Cristo aqui nesta terra. Existem algumas lacunas que achou por bem o Senhor não deixar registrado na Bíblia Sagrada. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção da igreja do Senhor nesta noite para algo que o Senhor fez questão que ficasse registrado, para que pudéssemos estar refletindo e aprendendo com o nosso mestre. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos contar que quando Jesus tinha ali por volta de 12 anos de idade, certa feita, os seus pais, Maria e José, foram para Jerusalém para a festa da Páscoa. Era costume judaico, era costume dos judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, irem a Jerusalém para participar das festas de Pentecostes, Tabernáculos e também a festa da Páscoa. Dessas 3 festas, a principal delas era a festa da Páscoa. Não era uma festa que durava apenas um dia, mas era uma festa que durava inclusive alguns dias, aproximadamente ali 7 dias de festa. Então todo bom judeu se preparava para anualmente estar em Jerusalém, no templo do Senhor, participando da festa da Páscoa. Era um grande acontecimento. Para os irmãos terem uma ideia, eles faziam inclusive caravanas para irem até Jerusalém. Por exemplo, nos dias de hoje, quando nós vamos para uma festividade na outra igreja, vamos para um grande evento, muitas das vezes nós montamos ali uma caravana, né? Aluga um ônibus, ou um micro-ônibus, ou uma van, enfim, e vamos juntos ali para participar daquele grande evento, daquele grande culto. E naquela época era mais ou menos assim. Claro, com a diferença que não tinha ônibus, não tinha os meios de transporte que nós conhecemos hoje. Então as pessoas iam literalmente a pé, ou aqueles que podiam, iam montados ali no seu animal, no seu cavalo, no seu jumento, e assim por diante. No entanto, as pessoas faziam questão de irem para Jerusalém para participar dessas 3 festas, e principalmente a festa da Páscoa. Detalhe, eles iam juntos, inclusive também pelo fato de que essa viagem era uma viagem perigosa. Alguns estudiosos chegam a dizer que no trajeto até chegar em Jerusalém, por ter que passar ali muitas das vezes pelo deserto, muitos eram assaltados, muitos eram roubados. Haviam salteadores que ficavam ali preparados na espreita para saquear muitas das vezes alguém que estava indo sozinho, alguém que estava indo sem companhia. Então eles faziam questão de irem juntos, aleluia, para o templo do Senhor. Eu abro um parênteses aqui em cima disso que foi falado agora, para dizer algo importante à igreja do Senhor. Quando nós estamos vindo para a casa do nosso Deus, o culto, ele começa não a partir do momento que é feita a primeira oração aqui sobre o altar. O culto, ele começa não é quando nós entramos por aquela porta, mas o culto, ele começa desde quando em casa nós começamos a nos preparar, começamos a nos arrumar para irmos à casa do Senhor. E muitas das vezes, pelo caminho, nós já estamos vindo louvando, exaltando, glorificando, engrandecendo ao nome do Senhor. Então, não vamos deixar para iniciar o culto só quando estivermos aqui, mas no caminho de
tocha que já chega aqui acesa, que já chega aqui queimando. Aleluia! Agora imagine uma tocha acesa, que agora começa a se unir com outras tochas, começa a se ligar com outras tochas, e imagine o fogaréu santo, que não vai acontecer. Aleluia! Eu fico imaginando aqueles peregrinos indo, saindo das suas cidades, e indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, e ali pelo caminho louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor, cantando corinhos ao Deus Todo-Poderoso. Eu me recordo que na penúltima festividade que nós fomos juntamente com o Coral Deus Forte, inclusive, dentro da van, foi praticamente daqui até chegar lá na igreja, aonde nós fomos visitar, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, e foi maravilhoso. O culto não começou quando nós chegamos lá, mas desde quando nós saímos daqui e entramos na van e começamos a louvar, o culto já havia começado. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala que Jesus nessa época tinha 12 anos de idade. Maria e José sempre o levavam ali para as festas, sempre o levava para o templo do Senhor. Eu abro mais um parênteses para nós refletirmos em cima disso também, porque o Senhor nos colocou como pais, como responsáveis de crianças que estão sendo formadas não apenas em estatura, mas formadas no seu intelecto, no seu interior. E Jesus, desde criança, os seus pais sempre o levavam para o templo, sempre o levavam para a casa de Deus. E o Senhor, pais, mães, tios, avós, confia a mim e a você também essa responsabilidade de levarmos as nossas crianças, de trazermos elas, aleluia, para a casa do Senhor, para aqui ouvir a palavra de Deus, para aqui aprender mais de Deus, para que venham crescer não apenas como bons homens, como boas mulheres, como bons cidadãos, mas que cresçam como homens e mulheres de Deus. Aleluia! Eu abro um adendo, inclusive, para apenas salientar que ontem aconteceu aqui uma grande festividade do Ministério Infantil, algo que foi maravilhoso. Teve muita oração, louvor, palavra, brincadeiras também, muitas coisas gostosas, e as nossas crianças se alegraram por demais, inclusive por fim, para a glória do Senhor. Muitas crianças diante desse altar receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia! Os irmãos Valdemir, que nós ainda estamos aqui com a decoração, uma parte pelo menos da decoração que ontem foi preparada para essa festividade, e eu tenho certeza que todos que estiveram aqui presentes se alegraram juntamente conosco, porque foi verdadeiramente uma bênção. A palavra do Senhor nos fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu tenho certeza que entre nós aqui existem muitos que foram uma dessas crianças, que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo ainda pequeninos. Assim foi comigo. Os irmãos conhecem meu testemunho. Aos 7 anos de idade, quando eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aquela criança que recebeu a Cristo, e que muitas das vezes alguns olharam e até pensaram assim: ah, mas ele não tem entendimento ainda, ele não sabe direito o que está fazendo, será que ele fez isso porque ele quis mesmo, ou porque alguém falou com ele? Essa criança hoje está aqui pregando a palavra de Deus, e um dia vai ser o teu filho, um dia vai ser o teu neto, um dia vai ser o teu sobrinho, um dia vai ser as nossas crianças que vão estar aqui pregando a palavra do Senhor, engrandecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Jesus estava indo agora ali com seus pais para Jerusalém. Jesus tinha 12 anos. 12 anos era uma idade marcante dentro ali da vida de um menino judeu.
Pastor, por quê? Bom, hoje em dia, nós entendemos como 18 anos sendo a maioridade, digamos assim, mas dentro da tradição judaica daquela época, 12 anos era um marco aonde o menino saía da situação de criança para caminhar, para se tornar um homem. Então Jesus estava nessa fase transitória, saindo da fase de criança para se tornar logo mais um adulto. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que eles vão para a festa, chegam ali em Jerusalém, ficaram os dias da festa ali em Jerusalém, cultuando ao Senhor, agradecendo ao Deus Todo-Poderoso. E passados os dias da festa, começaram a se preparar para retornar para a sua cidade. Detalhe, eles vieram em uma grande comitiva, se assim podemos dizer, uma caravana. E para voltar também não foi diferente. Eram muitas pessoas que estavam ali. E eles se preparando para voltar, Maria, José. A palavra do Senhor vai nos mostrar que os pais de Jesus acabaram não se atentando aonde estava Jesus. Na mente deles, Jesus estava ali junto com os parentes, junto com os familiares, os amigos, aqueles que vieram com eles para a festa. No entanto, nós sabemos que Jesus não estava. Jesus havia ficado no templo. E a Bíblia vai nos falar que José e Maria, juntamente com aquela caravana, caminharam aproximadamente um dia inteiro sem Jesus, pensando eles que Jesus estava ali. Só que Jesus não estava. Passado um dia, eu imagino Maria chegando para José e dizendo: José, você viu Jesus? Porque passou o dia inteiro, eu não vi ele. Será que ele está com os demais meninos lá no final da comitiva? Ou está lá na frente junto com os outros no início da caravana? Geralmente a mãe é um pouco mais atenta, né, às crianças. Eu senti por mim, por minha esposa. Eu confesso que eu já sou um pouco distraído. Já a Leila não. Ela rapidamente já disse: cadê a Alice? Cadê a Angélica? Eu não sei, deve estar por aí. Eu imagino que provavelmente foi Maria que chegou para José e falou: José, cadê Jesus, José? E eu imagino José falando: então, Maria, deve estar por aí, junto com os demais. Não, passou o dia inteiro, ele não apareceu, tem alguma coisa errada. E aí eles começam a procurar Jesus. Procura no início, procura no final, procura no meio da caravana, e nada de Jesus. Eu imagino agora o desespero daqueles pais. Eu imagino agora a preocupação de Maria e José ao perceberem que Jesus não estava ali. Aleluia. Ah, meu irmão e irmã, eu abro um parênteses para dizer algo importante à igreja do Senhor. Nós não podemos perder o nosso olhar de Jesus. Nós não podemos permitir que as distrações desta vida venham tirar o nosso olhar de Jesus. Infelizmente, não são poucos aqueles que acabam desviando o olhar de Jesus para olhar para a tempestade, para olhar para os vendavais, para os problemas da vida. Assim como aconteceu, por exemplo, com Pedro, quando naquele episódio que Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas, e quando ele se aproxima, Pedro fala: mestre, se és tu mesmo, ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus fala: venha, Pedro. E ali naquele momento, Pedro, olhando para Jesus, começa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, aquele homem pisava firme sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, aquele homem pisava sobre as águas como eu e você estamos pisando sobre esse chão sólido que está debaixo dos nossos pés. No entanto, o vento começou a soprar mais forte. Eu imagino que as ondas começaram a se levantar. Provavelmente é possível que Pedro olhou para baixo e se lembrou: eu estou no meio do lago.
Quantos metros de profundidade não tem debaixo dos meus pés? Podemos até pensar que Pedro também olhou para trás e viu o barco, de onde ele havia saído, e ele nota que o barco está cada vez mais distante. E a palavra do Senhor nos fala que aquele homem começou a temer. Quando ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar para as dificuldades, para os problemas, para o cenário que estava ao seu redor, aquele homem começa a afundar. No entanto, não são apenas os problemas que tiram o nosso olhar de Jesus. A bonança, muitas das vezes, também tira o nosso olhar de Jesus. Pastor, como assim? Quando tudo está bem, nós também podemos correr o risco de tirar o olhar de Jesus? Sim. Quantos não são aqueles que, enquanto está enfrentando a adversidade, Senhor me socorre, Senhor me ajuda, Senhor entra com providência, Senhor estende a sua mão para me ajudar. E aí quando Deus estende a sua mão, quando o Senhor abençoa, quando o Senhor prospera, quando chega a bonança, aí a pessoa se esquece de Deus, para de olhar para Jesus. Ei, vamos para a igreja hoje? Não, hoje eu não vou, hoje eu vou sair, hoje eu tenho um compromisso. Aí chega semana que vem, vamos para a igreja hoje, você não pode ir semana que vem, mas vamos hoje. Hoje também não dá, hoje eu vou descer para a praia. Aí passa mais uma semana, vamos para a igreja hoje? Não, hoje não vai dar, hoje eu tenho outro compromisso, acabei de comprar um carro, não preciso aproveitar o outro aqui compromisso. Aí vai passando 1, 2, 3 domingos, o tempo vai passando. O olhar que estava em Jesus no dia da adversidade, agora que chegou o dia da bonança, começa a se desviar, começa a olhar para outras coisas. O olhar começa a ser seduzido por aquilo que foi conquistado, outros por aquilo que o mundo está oferecendo. Nós sempre falamos aqui que uma grande verdade é que Satanás, o tempo todo, ele tenta nos atrair, ele tenta nos influenciar, ele tenta nos tirar da presença do Senhor, e para conseguir isso, ele muitas das vezes quer nos apresentar uma mentira. Pastor, qual mentira? Que o mundo é um lugar maravilhoso, é um lugar de liberdade, é um lugar onde você vai conseguir tudo que você quer, é um lugar onde você vai ser feliz. Lembremos do que aconteceu com o filho pródigo. Tinha tudo na casa do pai, tinha proteção, tinha alimento, tinha morada, tinha a presença do pai, mas foi seduzido por aquilo que o mundo tinha a oferecer. É como se o mundo muitas das vezes pegasse um grande letreiro, sabe a Times Square que tem lá em Nova York, aquela avenida grande, bonita, parecida até com a Avenida Paulista, só que, detalhe, tem grandes painéis, grandes letreiros que ficam 24 horas apresentando anúncios ali, para te seduzir, para você comprar, para você negociar. É como se Satanás muitas das vezes colocasse aqueles grandes painéis luminosos, dizendo: vem para cá que aqui vai ser bom, vem para cá que aqui vai ser melhor, vem para cá que aqui você vai ter liberdade. O que aconteceu com o filho pródigo? Tinha tudo na casa do pai, mas tirou o olhar e começou a olhar para o mundo, se sentiu atraído, se sentiu seduzido e foi para o mundo. Então, muitos perdem o seu olhar de Jesus, não é apenas pelos problemas, às vezes é em meio à bonança, às vezes é por conta dos atrativos do mundo. E não são poucos aqueles que tinham o olhar de Jesus para olhar para o homem. Pastor, como assim? Vai na igreja do apóstolo X, porque lá está acontecendo um mover, lá está acontecendo um movimento. Vai na igreja do bispo Y, porque lá está acontecendo milagres. Vai na igreja do pastor tal, porque aquele ali, quando você chega lá, ele revela tudo na sua vida, revela até teu CPF. Aí a pessoa vai na igreja do bispo, do apóstolo, do pastor A, B e C, e
começa a olhar para o homem, começa a correr atrás do homem. Só que o homem não pode fazer por mim, por você, aquilo que só Jesus pode fazer. O homem é falho, o homem é pecador, o homem em algum momento vai nos decepcionar. A pergunta não é: será que vai me decepcionar? A pergunta é: quando será? O nosso olhar não pode ficar nos problemas, não pode ficar nas conquistas, não pode ficar no mundo, e nem tampouco ficar no homem. O nosso olhar tem que ficar em Jesus. Não distraia o teu olhar, não perca Jesus de vista. Hoje em dia, o que nós bem temos aí agora, principalmente com a internet agora, são distrações. É uma luta. Você abre o celular, é tanto aplicativo, aplicativo disso, aplicativo daquilo. Aí você pensa: peraí, eu tenho que olhar esse, eu tenho que olhar aquele. Peraí, deixa eu olhar aqui o Instagram, deixa eu olhar aqui o Facebook, deixa eu olhar aqui o TikTok, deixa eu olhar aqui o Kawaii, deixa eu olhar também a Netflix, se teve algum lançamento, e assim por diante. Pastor, está errado. Não está errado você ter, não está errado você mexer, só não permita que isso venha desviar o teu olhar, só não permita que isso venha te distrair, só não permita que isso venha tirar o teu foco. Olhe para Jesus, aleluia. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos fazer completos, só Jesus pode nos fazer felizes verdadeiramente. É por isso que eu gosto tanto daquele corinho da harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus eu vivo a paz de Deus. Aleluia, é em Jesus. A palavra do Senhor vai nos falar que Maria e José, possivelmente em um momento de distração, perdem Jesus de vista. Não estou dizendo aqui que Maria e que José foram negligentes, mas o fato é que em algum momento eles se distraíram, em algum momento eles perderam Jesus de vista, acharam que Jesus estava ali, quando na verdade não estava. Pensaram que Jesus estava ali junto com eles, quando na verdade não estava. E nos dias de hoje, isso também acontece muitas das vezes. Se não tomarmos cuidado, o comodismo, a rotina, a correria do dia a dia, faz com que nós tiremos o nosso olhar de Jesus. E aí muitos até dizem: não, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, eu ando lado a lado com Ele. Mas aí quando a pessoa vai fazer uma autoavaliação, um autoexame, ela percebe que na correria, na rotina, no comodismo, dia após dia, aos poucos ela foi deixando. Já não ora como outrora orava, já não busca como outrora buscava, já não medita na palavra como outrora meditava, já não vem à igreja como outrora vinha. Aí diz assim: não, Jesus está comigo. Aí quando a pessoa vai avaliar direitinho, vai analisar: será que Jesus está mesmo? Ou será que eu deixei Jesus lá atrás? Ou será que Jesus ficou lá em Jerusalém e eu vim andando e Ele ficou? Não se deixe distrair, não tire o olhar de Jesus, não perca Jesus de vista. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que quando eles percebem que Jesus não estava ali, de imediato eles decidem voltar para Jerusalém. Meu irmão, isso me faz lembrar agora daquela primeira carta, das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. A primeira carta foi a igreja de Éfeso, uma igreja grande, uma igreja forte,
uma igreja que foi doutrinada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que trabalhava. Inclusive Jesus inicia a carta dizendo: olha, eu vejo que vocês têm trabalhado e não têm se cansado. Eu vejo que vocês não aceitam os nicolaítas. Pastor, quem eram os nicolaítas? Era uma seita da época que queria trazer ensinamentos diferentes, queria deturpar o evangelho da verdade, e eles não aceitavam os nicolaítas. E Jesus fala: eu também não aceito eles. No entanto, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Pastor, e qual a solução que Jesus dá? Jesus dá uma solução para a igreja em Éfeso: volta onde você caiu, volta onde você perdeu Jesus de vista, volta onde você se distraiu e volta a ter o primeiro amor. Aleluia! Existem momentos que nós precisamos voltar à essência, a essência da adoração, a essência da busca, aleluia, voltar ao primeiro amor. A palavra do Senhor nos fala que agora aquele casal, Maria e José, voltam para Jerusalém, e quando chegam ali em Jerusalém, eles encontram Jesus no templo, aleluia. Jesus estava no templo. Interessante que Jesus tinha apenas 12 anos de idade, mas Jesus estava assentado ali junto com os doutores. Jesus ouvia o que eles diziam e interrogava eles, e todos ficavam abismados como aquele menino tinha sabedoria, tinha entendimento da palavra para questionar e muitas vezes até bater de frente com os doutores da lei. Ah, meu irmão e minha irmã, ali já estava começando a acontecer algo, aleluia, por meio da vida de Cristo. O propósito dele nessa terra já estava começando a se apresentar. E quando Maria e José veem Jesus, eu fico imaginando a alegria. Sabe quando você perde algo de valor? Sabe quando você perde algo que é muito valioso e você procura? Quando você encontra, é uma alegria gigantesca. Agora imagine se tratando de um filho. Uma coisa é você perder um bem material e você procurar esse bem. Outra coisa é você perder um filho. Eu tenho 2 filhas e eu não quero nem imaginar como seria isso. Saber que uma das minhas filhas não está aqui comigo, que eu não sei aonde está. Eu não sei com quem está, eu não sei o que está acontecendo. Imagine o que não passou pela mente de Maria, imagine o que não passou pela mente de José, imagina o quanto que eles não se culparam, porque nós tiramos o nosso olhar de Jesus, porque nós nos distraímos, porque nós não deixamos Ele do nosso lado, para que isso não viesse a acontecer. No entanto, ao perceberem que haviam perdido Jesus de vista, voltam para Jerusalém. Ao voltar, eles encontram Jesus no templo. Aleluia. Ele estava no templo. E quando eles encontram Jesus, eu imagino que foi um misto de alegria, mas ao mesmo tempo Maria, como mãe, fica também até um pouco brava quando nós chegamos aqui no versículo de número 48, aleluia, vai nos dizer assim: e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aleluia. Maria agora num misto de alegria porque havia encontrado, mas também pensando: por que ele saiu de perto da gente? Por que ele não ficou aqui do nosso lado? Aleluia. Maria questiona ele. E no versículo 49 vai dizer: e ele lhes disse: por que é que me procuram? Não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aleluia. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Aleluia. Agora os pais de Jesus o encontram no templo.
Jesus estava no lugar certo. Jesus estava tratando dos negócios, das coisas do seu Pai. Maria e José haviam saído e não se atentaram que Jesus estava no templo. Ah, meu irmão e irmã, existem momentos que nós tiramos o nosso olhar de Jesus, focamos em outras coisas e vamos em direção a essas outras coisas. E quando chega lá na frente, perguntamos: cadê Jesus? E Jesus está lá, no lugar aonde sempre esteve. Jesus está lá, no lugar de onde nós também não deveríamos ter saído, deveríamos estar. Jesus está lá, no lugar onde nós deveríamos estar de mãos dadas com Ele sempre. Aleluia. Ah, meu irmão e minha irmã, o Senhor nesta noite nos traz uma palavra muito clara, muito nítida. Não podemos permitir que o nosso olhar venha se desviar. Não podemos permitir que a distração venha tirar o nosso foco de Jesus. O nosso olhar precisa estar no Mestre. Enquanto o nosso olhar estiver focado em Jesus, nós vamos caminhar lado a lado com Ele. Aleluia. Podemos passar por lutas, podemos passar por bonanças, mas em toda e qualquer situação Ele estará conosco, desde que o nosso olhar permaneça nele. Aleluia. Mas se porventura, em meio a alguma distração, perdermos o nosso olhar de Jesus, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de voltar e buscar, de voltar e procurar. Ah, meu irmão e minha irmã, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós voltamos e buscamos de todo o coração, nós o encontramos. Não é de qualquer maneira, mas tem que ser de todo o coração. Quando assim fazemos, quando anseiamos por encontrar Jesus ou reencontrar Jesus, quando a nossa alma anseia, quando a nossa alma está sedenta, é como nos diz lá no livro de Salmos: assim como a coça anseia por águas. Ah, meu irmão e minha irmã, assim a nossa alma tem que ansiar pelo nosso Deus, tem que desejar a presença de Deus. E quando assim nós desejamos, quando assim nós buscamos, pode ter certeza, nós o encontramos. Maria e José perderam Jesus de vista, mas voltaram. E quando voltaram, buscaram Ele ansiosamente. Maria fala: nós te procurávamos ansiosos. Quando nós assim fazemos, pode ter certeza, nós o encontramos. Aleluia. Nesta noite, o Senhor Ele nos dá essa oportunidade. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou por aquelas portas, e talvez por alguma dessas situações que aqui foram citadas, talvez você acabou perdendo o foco, tirando o olhar de Jesus, concentrando o teu olhar, seja no problema, seja na bonança que chegou, seja em atrativos outros que estão soprando no teu ouvido, ou seja por conta de algo que alguém fez, e você focou tanto naquela pessoa que seu olhar acabou saindo de Jesus. Mas independente de qual seja a situação, independente de qual seja a circunstância, o Senhor nos mostra através da sua palavra hoje que é tempo de voltar e reencontrar. É tempo de voltar e buscar de todo o coração. É tempo de voltar aonde se distraiu, aonde perdeu o foco, aonde perdeu Jesus de vista, para encontrá-lo novamente. Aleluia. Ah, igreja do Senhor, nós estamos hoje no 5º dia da campanha A Dracma Perdida, e o Senhor nessa noite
Ele não fala comigo e com você necessariamente a respeito de um bem material que foi perdido, da saúde física que foi perdida, ou até mesmo de uma frustração no relacionamento, no casamento. Não. Hoje a palavra do Senhor ela é muito clara ao meu e ao teu coração, falando a respeito da nossa vida espiritual, falando a respeito do quão importante é que o nosso olhar permaneça em Jesus, independente das circunstâncias dessa vida, independente do que venhamos passar, o nosso olhar não pode sair do mesmo. Mas, se porventura já aconteceu, porque uma coisa é você prevenir, e outra coisa é quando já sobreveio a situação. Se já aconteceu, o Senhor nos mostra hoje como reencontrá-lo. O Senhor nos mostra hoje como voltar e mais uma vez ter Jesus ao seu lado e ser o foco da sua vida. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Vamos aplaudir em voz.